Olá, Karina por aqui do Ateliê Cassandrone Crochê e mais uma vez é com muita honra que eu estou aqui no YouTube da Fisher para ensinar vocês a fazerem essa maravilhosa bolsa aqui com o fio Galaxy. Olha a elegância dessa peça com a alça em couro sintético, essa etiqueta espelhada linda, maravilhosa. E esse fio, gente, olha o brilho desse fio. Maravilhoso. Quer aprender? É só você ficar aqui. Mas antes, ó, vai lá, já se inscreve no canal, curte, comenta pra gente saber o que você tá achando, compartilha e bora pra aula. E para fazer essa peça linda, a gente vai precisar de 2 rolos do fio Galaxy. O fio Galaxy é o fio de malha Extra Premium da Fisher Fios. É a malha que vocês já conhecem, que é essa malha de 25 milímetros, tá? É a mesma malha, com a diferença que o fio Galaxy, ele recebe na sua finalização um banho de brilho que vocês conseguem ver aqui, ó, tá? Essa camada de brilho que deixa dá essa diferença total no fio, ó. Acho que é possível ver aqui no vídeo, né? Então, o fio Galaxy, ele tem a mesma malha, como eu falei, então, 94% poliéster, 6% elastano, então, é um fio que tem uma elasticidade boa de trabalhar. Ó, é um fio premium, então, um fio que não vai ter emendas, um fio que a sua espessura é idêntica do início ao fim. Ó, a gente estica, faz o rolotê bem certinho. Então, esse é o fio Galaxy. O que eu escolhi, a gente vai usar 2 rolos. O que eu escolhi para fazer essa minha peça, caso você queira fazer a mesma cor, é a cor terra, tá bom? Que é essa cor maravilhosa aqui. Além dos 2 novelos de fio, você também vai precisar de um par de alças. Essas alças que eu estou usando aqui, elas são de couro sintético, elas são lá da Malité Personalizados. Eu vou deixar para vocês, a Malité são os meus parceiros aqui no ateliê. Todos os acessórios de couro sintético que eu utilizo são deles. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram reproduzir exatamente como eu estou fazendo aqui, o contato para vocês adquirirem essas alças aqui. Além disso, eles têm outras coisas lá também, eles têm a parte de acessórios, eles têm correntaria, as etiquetas que vocês veem nas minhas peças também, como essas etiquetas aqui, ó, são aquelas etiquetas espelhadas, e tem outras também que vocês veem aqui, ó, são todas de lá da Malité, tá bom? Vou deixar na descrição os contatos para vocês, caso queiram reproduzir igual. Além disso, a gente vai precisar da agulha. Eu vou utilizar a agulha de 7 milímetros. Você vai usar a agulha de acordo com a tensão do seu ponto, tá bom? A recomendação desse fio é de 5,5 a 8. Eu vou utilizar para essa peça agulha de 7 milímetros. Além disso, tesourinha para a gente fazer os nossos cortes, etiqueta da sua marca, agulha e linha de costura, essa daqui é transparente para a gente fixar a nossa etiqueta. Marcadores, a gente vai precisar, na verdade, de 4 marcadores, tá? Se você não tiver desse modelinho, pode ser clips, um pedaço de fio, algo que você consiga marcar a sua peça. Eu gosto desses daqui de modelo cadeadinho. Agulha de tapeçaria para a gente fazer os acabamentos. Cola para fazer as finalizações. Eu gosto de utilizar cola de silicone líquida. Você pode utilizar a que você já está acostumado. Eu faço as minhas finalizações com silicone líquida. Além disso, eu deixei aqui, no final a gente vê se vai ficar bom, uma alça extra, né? Uma alça que eu montei aqui de resina. Inclusive, eu deixei, como vocês podem ver, ó. Eu olhei o fio, né? Olhando para o fio, eu percebo um brilho prateado. Coloquei aqui. Mas eu não sei, eu acho que o dourado também fica bom. Conclusão, deixei aqui, ó, as 2 argolas, as 2 etiquetas, e no final eu vou ver qual que fica melhor, tá? Mas isso aqui é opcional, essa parte aqui é opcional, mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô usando. E é isso, bora confeccionar. Nós vamos iniciar preparando as nossas alças, as 2 alças. Nós vamos fazer, ó, pontos baixos no entorno das alças, das 2 alças. Essa daqui já tá preparada, depois eu vou contar sobre essas marcações, mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer pontos baixos nas alças, e aí eu quero aproveitar para dizer o seguinte: eu sempre gosto de falar que não existe certo e errado, né? Vocês percebam que a alça tem uma parte menor e uma parte mais larga. Eu preferi
fazer os pontos na parte menor, mas nada impede que você faça na maior e utilize dessa forma. Fica a seu critério, tá bom? Eu sempre gosto de falar isso porque eu não gosto dessas coisas que, é tudo certinho, tem que pegar aqui, Não, é o jeito que fica melhor para você. O melhor é aquilo que funciona para você, tá? Então, essa aqui já tá pronta. Nós vamos preparar a nossa alça, a nossa outra alça, que é igualzinha, você vai fazer isso nas duas, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, com a minha laçadinha inicial. Eu vou dar aqui uma laçadinha inicial, aquele nozinho, né? Pra prender o fio. Eu vou começar, como eu vou trabalhar a parte fina aqui, ó, depois a gente ajusta isso, não tem problema, tá? Mas eu vou começar aqui mais ou menos na lateral. Vou segurar esse pedaço de fio aqui, ó, eu já seguro ele aqui pra já ir prendendo, né? E vou puxar aqui o fio do novelo, ó. E faço o meu primeiro ponto baixo alongado, tá? Esse primeiro fica mais frouxinho, depois a gente vai ajeitando aqui, ó. Mas é isso mesmo. Aí, a gente vai fazer aqui, nesse pedaço nessa meia alça, né? Aqui que a gente vai trabalhar metade da alça, a gente vai fazer 25 pontos baixos alongados. Aí, eu quero deixar aqui uma diquinha pra vocês, ó. Se você puxar o ponto, o fio da agulha, o fio do novelo, desculpem, assim, ó, nessa posição, como a gente costuma fazer o nosso crochê, ó, olha o que acontece. Eu vou fazer para vocês verem a diferença. Ele sai um ponto cruzado, né? Fica dessa maneira, ó. Você pode deixar desse jeito ou você, né, pode querer ficar separando. Se você quiser que ele fique esticadinho e não precisar ficar separando, arrumando o fio, ao invés de você puxar assim, como a gente costuma, puxa por baixo, ó. Puxa ao contrário, que aí ele já fica ajeitadinho. Entenderam a diferença, ó? A diferença no ponto é visível, né? Ele cruza e aqui não cruza. Agora, vamos ver fazendo, ó. Pra cruzar, caso você queira deixar seu ponto em X, você pega por cima, ó. Esse aqui é o fio que vem do novelo. Você pega, ó, por cima, sua agulha por cima do fio, ó. Traz por cima, ele vai fazer um ponto cruzado. Você não quer que cruza? Em vez de pôr por cima, você põe por baixo, ó. Ele já vem certinho. Isso eu tô falando para você não precisar ficar ajeitando, porque tem gente que quer certinho, aí faz o ponto, depois ajeita, tá? Para não precisar ajeitar. Como eu quero que o meu fique todo certinho, igual essa outra alça aqui, ó. Então, eu não vou fazer cruzado, eu já vou fazer pegando da forma certa para não ficar cruzado, tá? Então, como eu falei, a gente vai fazer aqui 25 pontos baixos alongados, já escondendo esse fio aqui atrás, por dentro dos pontos, para facilitar o nosso arremate. Então, eu vou fazendo aqui um pouquinho mais acelerado, vocês façam aí também, 25 pontos, tá bom? Vamos lá. Ó, eu vou ter aqui para dar uma dica para vocês, ó. Até aqui eu fiz 20 pontos. Eu preciso colocar mais 5. Então, uma diquinha que eu dou para vocês aqui, ó, para vocês irem ajustando o ponto, ó, pode puxar. Lembra que eu falei que a gente ajusta depois, ó? Pode puxar para que a gente ocupe metade da alça, tá bom? Então, vou fazer mais 5 e no finalzinho a gente ajusta para deixar do jeitinho que a gente quer. Prontinho, já tenho aqui, ó, 25 pontos. Agora, a gente vai deixar, na medida que a gente quer aqui, ocupando metade da alça, você vai ver se tá dividido, né? A sua alça, se tá a parte mais grossa, mais fina, se você precisa andar com os pontos. Aí, você vai fazer esse ajuste aí na sua alça. Caso você esteja usando uma alça igual a minha, mas se você não tiver, é a mesma coisa. Você vai colocar na posição que você quer aqui, ó. Tá? Que eu quero que fique igual a essa, ó. Prontinho, tá ajeitado. Você só vai cortar o fio, ó, da primeira alça que você fizer, você vai cortar o fio. E você pode, se quiser, já fazer o arremate, ó, dessa peça, da primeira alça que você estiver trabalhando. Ah, vou aproveitar para falar das marcações também. Você vem pelo avesso, ó. Vai escondendo o teu fio. O arremate como você costuma fazer, tá bom, gente? Ó, vai escondendo o teu fio para prender ele aqui, não te atrapalhar, para você trabalhar.
Depois você coloca um pinguinho de cola entre os fios. E tá feito seu arremate, tá? Depois eu termino o meu aqui, mas só pra mostrar pra vocês, tá? Já faz o arremate. Nessa primeira alça, você corta o fio. Na segunda alça, você não corta o fio. Mas antes, deixa eu falar pra vocês das marcações, que você vai fazer essas marcações nas duas alças. Você vai contar 7 pontos de cada lado aqui, ó. Pra ficar mais fácil do que contar aqui, conta aqui pela cabeça do ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º ponto, você vai colocar um marcador. Você vai fazer isso dos dois lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º ponto, eu vou colocar um marcador. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º ponto, eu vou colocar um marcador. Muito bem. Agora, a gente vai fazer aqui 19 correntinhas para iniciar a nossa peça. Prontinho, ó, já fiz as minhas 19 correntes. E agora, eu preciso prender essa alça na outra alça, porque a gente vai trabalhar em vai e vem, tá? Então, eu preciso prender nessa outra alça pra gente ir trabalhando em carreira de ida e volta, mas já prendendo nas alças. Então, só para ficar claro uma coisa, ó, a gente vai deixar as duas alças aqui com o lado direito do ponto virado para cima, virado pra gente. Então, só para esclarecer para quem tiver dúvida, o lado do avesso do ponto, ó, ele tem essas alcinhas aqui, percebam, ó? Essa alcinha, esse é o avesso do ponto, que no direito você não enxerga, ó. No direito você enxerga a correntinha bem trabalhadinha, tá? Percebam, então, aqui, ó, a diferença do avesso e do direito. Direito certinho, o avesso você enxerga a correntinha, tá? Então, dito isto, nós vamos prender aqui, ó, com as duas alças com o direito virado pra gente. A gente vai prender a nossa correntinha na outra alça que eu já fiz o arremate dela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha alça aqui, ó, tá vendo, ó, o lado direito tá pra cima, então eu vou pegar o lado direito virado pra mim. E eu vou colocar a minha agulha dentro do primeiro ponto. Percebam aqui a correntinha, a cabeça do ponto? Eu vou pegar somente a alcinha de trás, eu vou colocar no meio da correntinha, ó. Eu vou pôr no meio do ponto. Acontece que eu também vou pegar essa alcinha de trás, sabe a alcinha que eu mostrei pra vocês do avesso, ó? Essas alcinhas aqui, a gente vai pegar também, ó. Então, aqui eu tô com duas alcinhas na agulha, ó. Uma que é da correntinha do meio do ponto e a outra que é essa alcinha. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou pôr aqui no meio, pegando essa alcinha aqui de trás e vou fazer um ponto baixíssimo, ó, pra prender aqui, ó. Pronto, ó, já prendi minha correntinha na outra alça e agora a gente vai voltar trabalhando nessa correntinha. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou virar as minhas alças para eu trabalhar nessa correntinha aqui. Esse fio aqui, ó, que ele tava aqui pra frente, a gente joga ele pra trás da agulha aqui, ó, pra ele ficar pra lá. E nós vamos trabalhar nas correntinhas de que forma? Nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos sempre para começar e para finalizar a corrente, quando tá chegando, saindo da alça e chegando na outra alça, sempre 2 pontos baixíssimos. Na saída, é importante que a gente veja o seguinte, ó. Vamos analisar até com outra agulha para facilitar aqui, ó. Percebam que de onde tá saindo essa minha laçada da agulha, ou seja, aqui, ó, é a primeira correntinha, ó. É possível de ver, né? Ó, a primeira correntinha é essa daqui. A segunda correntinha é essa daqui, ó, tá? Essa primeira aqui onde tá saindo, ó. A primeira de onde tá saindo aqui, a minha laçada, ó. A segunda é essa daqui e a terceira é essa. É aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente vai entrar aqui, nós vamos fazer um baixíssimo. Na próxima, outro baixíssimo. E a partir daqui, a gente vai fazer pontos baixos. São 15 pontos baixos, um para cada correntinha. 15 pontos baixos, ele vai ficando dessa forma. Façam aí, vou fazer aqui e a gente se encontra lá no final para fazer os 2 baixíssimos e prender na outra alça.
porque daqui pra lá não tem segredo. 15 pontos baixos. Estou fazendo aqui, ó, meu último ponto baixo, 15º ponto baixo. E aí, ó, nas duas últimas correntinhas, eu vou fazer o baixíssimo. Como eu falei, será sempre assim, saindo da alça e chegando na alça, a gente faz 2 baixíssimos. Agora, eu tô chegando na alça, então, como é que eu faço aqui, ó? Eu vou fazer... O ponto de lá eu fiz por fora, lembra? Que eu peguei de fora para dentro? Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou laçar de dentro para fora. Então, atenção aqui, ó. A gente já usou esse primeiro ponto, ó. A gente começou aqui, a nossa correntinha saiu daqui. Então, agora a gente precisa usar esse outro ponto aqui, ó. Esse outro ponto. Então, a gente vai prender de dentro para fora, da mesma maneira que a gente fez do outro lado, que a gente colocou no meio e usou a alcinha interna aqui, ó. A gente vai usar essa alcinha interna também, só que ao contrário, ó. A gente vai de baixo para cima, ó. Tá? De baixo para cima, pegando a laçadinha e a metade do ponto. Nesse primeiro momento, fica difícil de colocar aqui, tá? A gente tá usando uma agulha mais grossa, mas tá tudo bem. Você ajuda com a mão, ó. E coloca, ó, tá? Vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá, ó. Um ponto baixíssimo para prender a alça e mais uma correntinha, ok? E aí, agora a gente vai trabalhar de volta nesse trabalho. Então, vamos virar o trabalho. Viramos o trabalho e vamos trabalhar aqui. Igual a gente começou lá, ó. Primeira correntinha de onde sai a minha laçada, segunda correntinha, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Ah, detalhe, tá, gente? A gente vai trabalhar aqui sempre pegando... Essa bolsa é toda feita assim, ó, a gente não pega a cabeça do ponto inteira, tá? A gente pega só a alcinha de trás, o tempo todo, tá? Então, ó, vamos lá. Primeira correntinha aqui, segunda correntinha aqui, terceira correntinha eu vou fazer um baixíssimo e na próxima mais um baixíssimo. Aí eu vou fazer aqui, ó, uma sequência de 7 pontos baixos, pegando apenas pela alcinha de trás, ó. 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, tá? Fiz 7 pontos baixos. Aí, agora, a gente começa os aumentos. Nesse ponto aqui, a gente vai fazer um aumento triplo, que significa a gente colocar 3 pontos baixos no mesmo espaço de base, ó. Ele vai ficar dessa forma, ó, para começar a fazer a curva da nossa bolsa, tá? Agora, a gente continua com mais 7 pontos baixos desse lado, pegando pela alcinha de trás. Terminei meu 7º ponto baixo aqui. Aí, agora, nos 2 últimos, eu vou fazer o baixíssimo. Um baixíssimo no próximo e um baixíssimo no próximo. E agora, eu vou prender a minha alça lá. Agora, eu vou prender de fora para dentro. É sempre assim. De um lado, prende de fora para dentro, do outro lado, prende de dentro para fora. Então, a mesma coisa. Já usei esse ponto aqui, vou usar esse ponto aqui. Coloco a agulha no meio do ponto, lembrando que eu tenho que pegar, ó, veja que não pegou aqui, ó. Eu tenho que pegar essa alcinha aqui atrás, ó. Porque isso deixa a peça mais firme, tá? Eu pego a alcinha lá atrás também, laço o fio e faço um baixíssimo. E depois, uma correntinha. Mais uma carreira finalizada, a gente vira o trabalho. E vamos fazer a volta. Mais uma carreira de aumento. O começo é da mesma maneira. Como é que a gente vai fazer aqui, ó?
Só para vocês entenderem a lógica. Eu vou fazer mais um pouquinho com vocês aqui, mas eu quero que vocês entendam a lógica. Então, agora, a gente vai fazer carreiras de aumento. Na ida e na volta, a gente vai aumentar até a gente chegar nos nossos marcadores. Para isso que a gente fez as marcações, tá? Então, como que a gente vai fazer? O início, a saída da nossa carreira vai ser sempre do mesmo jeito. A gente vai contar, ó, a partir da agulha. Aqui, a laçada, né? Não conta, porque é a laçada. De onde a laçada sai? A primeira corrente, a segunda corrente. Então, a partir da terceira, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos na saída. Na sequência, a gente vai fazer pontos baixos até a gente chegar aqui no nosso aumento. Percebam que a gente tem aqui os 3 pontos do aumento. Então, esse ponto, ele vai ser um ponto a mais, a gente vai fazer um ponto normal aqui. Então, se a gente tinha 7 na carreira de baixo, a gente vai ter 8, porque aqui vai ser um normal. E sempre no ponto do meio do nosso aumento, a gente vai fazer um novo aumento triplo. A gente vai colocar 3 pontos aqui. E aqui, segue com pontos baixos, a gente fez 8 aqui, vai fazer 8 aqui, finalizando com 2 pontos baixíssimos. Eu vou depois comentar, mostrar para vocês que conforme a gente vai caminhando, o último ponto fica mais difícil de ver, por isso é importante a gente contar, tá bom? Só para vocês entenderem a lógica. Mas vamos lá, ó. Então, a saída da carreira, tenho aqui meu primeiro ponto, meu segundo ponto, terceiro ponto eu faço um baixíssimo, no próximo mais um baixíssimo, vou fazendo os meus aumentos até chegar no aumento, que vai dar 8 pontos baixos, vou fazendo meus pontos até chegar no aumento. 2, pegando sempre pelo alcinho de trás, tá, gente? Pra dar esse efeito na bolsa. 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei aqui no ponto do meio do meu aumento. Aqui eu vou fazer um aumento triplo. Então, eu coloco aqui 3 pontos baixos. Prontinho, vai fazendo a curva da minha bolsa. Agora, eu sigo aqui com mais 8 pontos baixos. Ó, tô no 8º ponto baixo aqui. E aí, ó, os próximos 2, ó, baixíssimo. Ó, ele já tá começando a esconder o último, ó, mas ainda tá dando pra ver. Ele vai ficando difícil de enxergar, por isso é importante contar. Então, se lembram que eu falei? Uma hora, na chegada, a gente prende de fora pra dentro, outra hora a gente prende de dentro pra fora. Então, ó, agora vai ser de dentro pra fora. Lembrando que a gente tem que pegar a laçadinha de dentro aqui também, tá? Pra sair no meio do ponto. Um ponto baixíssimo, sempre vamos prender com baixíssimo, depois faz uma laçadinha, uma correntinha, pra gente poder virar o trabalho. Virei o trabalho. Vamos lá, deixa eu soltar um pouquinho do meu fio aqui. Agora, a gente seguindo a linha de raciocínio que eu falei para vocês, a gente vai fazer os 2 pontos baixíssimos na saída. Se na carreira anterior a gente fez 8 pontos baixos antes do aumento, agora a gente vai fazer 9 pontos baixos antes do aumento, tá? Porque quando a gente chegar neste ponto aqui, se vocês tiverem dificuldade, inclusive, gente, quem tiver dificuldade de enxergar o aumento, logo na primeira carreira que fizer o aumento, pode colocar um marcador no aumento, ó, que é aquele ponto triplo, você pode já deixar um marcador no seu ponto central do aumento, porque assim, se você não quiser contar aqui, embora sempre eu falo, vai contando, porque aqui mais pra frente vocês vão perceber que fica difícil achar o último ponto, para não ter problema e não errar, e a bolsa não ficar torta. Mas, se quiser facilitar, pelo menos na ida, você já sabe onde você tem que fazer o aumento. Então, você faz a saída aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 2 pontos baixíssimos, sempre assim. E pontos baixos até chegar no marcador. Fiz aqui 9 pontos baixos e cheguei no meu marcador. Então, é sinal que eu tenho que fazer de novo o meu aumento triplo. Então, aqui eu vou colocar 3 pontos baixos. Se você não quiser se perder, você coloca de novo
o marcador no ponto central desse aumento. Aí fica a seu critério, tá? Agora, a gente faz mais 9 pontos baixos aqui. Fiz os 9 pontos baixos, agora 2 pontos baixíssimos. Escapou aqui, vamos de novo. 2 pontos baixíssimos, ó. Ele vai ficando difícil, mas a gente acha. Lembrando que uma hora a gente prende do avesso, outra hora a gente prende do direito. Já usei esse ponto, venho no próximo, coloco no meio do ponto, lembrando de pegar a alcinha lá de trás. Faço um ponto baixíssimo para prender na peça e já faço aqui uma correntinha. Tá formando aqui, ó, a nossa peça. Vamos virar para poder trabalhar. Eu bati na câmera aqui, me desculpem. Bora lá. Gente, agora, a lógica de aumentos vai ser sempre a mesma, tá? A gente vai fazer essa lógica de aumentos até chegar aqui, ó. Eu vou deixar para vocês, aqui anotadinho, a quantidade de aumentos, de pontos certinho, carreira por carreira, para vocês não se atrapalharem até a gente chegar aqui, tá bom? Vou deixar na tela, na sequência para vocês, e vocês printam a tela para vocês fazerem essa sequência aqui, porque é sempre seguindo a mesma lógica, tá bom? Ó, pessoal, eu já fiz aqui, ó, as minhas carreiras de aumento. Percebam que eu cheguei, ó, dos dois lados, eu cheguei no marcador, ó. O ponto do marcador tá trabalhado. É isso aqui, ó, que a gente tem que perceber, ó. O ponto do marcador, ó, ele tá trabalhado. Tá vendo? Dos dois lados, ó. O ponto do marcador, ó, tá trabalhado, tá? Eu já cheguei. Aí, a gente vai chegar aqui, ó, essa última carreira que a gente vai fazer aqui, você vai ter os 2 pontos baixíssimos, 16 pontos baixos, o aumento, mais 16 pontos baixos e os 2 baixíssimos. Aí, para deixar bonitinho aqui para vocês, eu achei melhor eu colocar aqui na minha lousinha, porque aí eu consigo explicar para vocês, ó. Porque a lógica que eu vim explicando para vocês desse crescimento, desse aumento, fica bem clara aqui, ó. Então, percebam aqui, ó, que a primeira eu deixei todas as carreiras, que é até a 12ª, que são as carreiras que a gente, até o marcador, tá? Essa 12ª aqui é aonde a gente tem o marcador, porque como a gente vai e volta, o 7º marcador dos dois lados, a gente percorre aqui, ó, 12 carreiras, tá bom? A primeira carreira, vocês se lembram, fizemos 19 correntes. A segunda carreira, a gente fez os 2 baixíssimos na entrada, 15 pontos baixos direto, que a gente não aumentou, e os 2 baixíssimos na outra alça. Eu não coloquei aqui, tá, gente, a parte de prender nas alças, mas aí vocês entenderam, tá? Que é essa quantidade de pontos. Na terceira carreira, a gente começou os aumentos, ó, percebam. 2 baixíssimos na saída sempre, 7 pontos baixos, um aumento triplo, né, que é aquele aumento, ó, eu deixei inclusive aqui na legenda, ó, aumento triplo, que é o aumento de 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, fizemos lá um aumento triplo, 7 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos. Reparem que as outras carreiras todas, até chegar no marcador, a gente repete os 2 baixíssimos da saída, o aumento sempre no ponto do meio, que você pode, do nosso aumento, né? Lembra que eu ensinei vocês colocarem o marcador se quiserem, e os 2 baixíssimos da saída. Então, isso vai sempre repetir. O que vai mudar é a quantidade de pontos antes do aumento e a quantidade depois do aumento, que é sempre a mesma. Percebam, 8, 8, 9, 9, 10, 10, e assim sucessivamente. A gente vai aumentando um ponto de cada lado, tá vendo? Um ponto de cada lado, até que a gente chegue aqui, como eu comentei com vocês, ó, nos 16 pontos baixos. Então, a última carreira vai ter, como eu falei, ó, os 2 pontos baixíssimos, 16 pontos baixos, um aumento triplo, 16 pontos baixos e 2 baixíssimos. Deixei a legendinha aqui, caso vocês precisem dela, e esse aqui é o momento de você tirar print da sua tela. Deixa eu deixar bem bonitinho. Pronto, tira o print aí para você não precisar ficar assistindo o vídeo. Agora, a gente vai
seguir novamente até os marcadores, né? Até a gente chegar nos marcadores de novo dos dois lados, né? Porque a gente tem os marcadores dos dois lados. A gente vai trabalhar todos esses pontos sem nenhum aumento. Então, a gente vai seguir da mesma maneira que eu vou fazer essa carreira com vocês, tá? Quando a gente chegar no aumento, aí a gente começa a trabalhar aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer agora como a gente fez aquela primeira carreira, tá? A saída e a chegada sempre da mesma maneira, com 2 baixíssimos. Então, primeiro ponto, segundo ponto, no terceiro ponto, um baixíssimo, outro baixíssimo. Então, sempre sai com 2 baixíssimos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de pontos baixos. A gente não vai fazer aumento. Eu vou chegar com um ponto baixo até aqui, antes dos 2 baixíssimos. Vai fazendo aí que eu faço aqui. Ó, eu cheguei aqui na curva, no aumento, parei só para mostrar para vocês, ó. Aqui a gente não faz aumento, tá? Ó, então, ó, eu tô aqui no meu aumento, onde nas outras carreiras a gente fez aumento no ponto central. Aqui não, ó, ponto sobre ponto, tá? E segue até lá. Ó, dei toda a minha volta aqui, não fiz aumento aqui, percebam que ele já começa a curvar, ó, tá bom? E cheguei até aqui com 35 pontos baixos, tá? Então, relembrando, fiz os 2 baixíssimos na saída, fiz 35 pontos baixos sem aumento nenhum. Cheguei aqui, no final a gente vai fazer o quê? 2 baixíssimos, como sempre. Vai ser sempre assim no final. Ó, o último é sempre dificinho. E assim a gente vai. E aqui segue a mesma coisa, gente, tá? Uma vez a gente coloca pelo lado do direito, outra vez do avesso, mas sempre do mesmo jeito. Entrando no meio, pegando a alcinha de trás, fecha com um baixíssimo, faz aqui mais uma correntinha, vira o trabalho. Então, nós vamos seguir assim, ó, em carreiras de ida e volta para fazer o fundo aqui da nossa bolsa. Nós vamos seguir assim por todas essas alças até a gente chegar aqui no marcador. Então, vocês vão fazer aí, eu vou fazer aqui. Quando a gente chegar aqui no marcador, a gente vai fazer junto, porque aí a gente vai começar a diminuição, para a gente ter do outro lado essa mesma proporção aqui da nossa bolsa, tá bom? Então, façam aí, eu vou fazer aqui, a gente se encontra quando chegar no marcador. Pronto, eu já fiz todas as minhas carreiras que não tem aumento, esse é o lado do avesso da peça, mas só para vocês verem aqui, ó, que eu fiz até os marcadores. Então, o que vocês precisam observar? Que os marcadores dos dois lados, das duas alças, precisam estar ocupados. Então, ó, o marcador daqui está ocupado e o marcador aqui do outro lado, ó, também está ocupado, tá? Então, a gente vai começar as diminuições nos pontos que vêm depois dos marcadores. Então, os dois lados, você precisa ter trabalhado os pontos dos marcadores sem aumentos, tá? Aí, e sem diminuições. Aí, agora, a gente vai iniciar a fase das diminuições. Então, vamos lá. Mas antes da gente colocar a mão na massa, eu quero voltar na nossa lousinha aqui, ó, pra gente entender a teoria. Então, a gente trabalhou daqui pra cá, né, da primeira até a 12ª carreira, fazendo os aumentos. Depois, a gente trabalhou algumas carreiras sem aumento nenhum, né? E agora, a gente precisa diminuir. E a gente precisa diminuir na mesma proporção. Então, o que é muito importante que a gente entenda? Que a nossa diminuição, ela tem que começar exatamente como a gente terminou aqui, ó, os aumentos, tá? Então, o que vai mudar agora? Que a gente vai trabalhar nesse sentido, tá bom? A nossa planilha aqui, né? A nossa tabela, a gente vai trabalhar daqui pra lá, fazendo as repetições também da mesma maneira, com a diferença de que aqui a gente não vai fazer um aumento, a gente vai fazer uma diminuição, também tripla, que a gente vai ver na prática, tá bom? E aqui a mesma coisa, a gente termina com a diminuição tripla, mas o resto é igualzinho. Então, a gente vai começar as diminuições com 2 baixíssimos, 16 pontos baixos, uma diminuição tripla, 16 pontos baixos, 2 baixíssimos. E assim a gente vai subindo. A gente vai trabalhar sempre nesse sentido
até a gente chegar lá em cima, tá? Nós vamos fazendo juntos, mas é essa regra que a gente vai fazendo. Na próxima carreira, 2 baixíssimos, 15 pontos, uma diminuição tripla, 15 baixíssimos, 15 pontos baixos, 2 baixíssimos, e assim a gente vai indo, tá? Só para vocês terem uma ideia de como vai ser o nosso trabalho. E agora a gente vai ver isso na prática. Bom, então aqui a gente vai começar a nossa primeira carreira de diminuição, e eu vou fazer da mesma maneira, né? O início aqui, ó, sempre na saída 2 baixíssimos, então, primeira correntinha, segunda correntinha, na terceira correntinha, a gente faz 2 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo e outro na seguinte, né? 2 pontos baixíssimos seguidos, né? E como vocês viram lá na nossa tabela, a gente terminou com 16 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai iniciar a diminuição com 16 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nessa sequência é 16 pontos baixos. Quando a gente chegar aqui, no meio, para fazer a diminuição, eu volto aqui com vocês. Por enquanto, sem segredo, contem aí, façam aí 16 pontos baixos. Prontinho, fiz aqui os meus 16 pontos baixos e agora eu vou fazer a minha primeira diminuição. Então, vocês se lembram que o nosso aumento foi triplo, a nossa diminuição vai ser tripla também. Como é que a gente vai fazer isso, ó? Os próximos 3 pontos a gente vai diminuir para um ponto só. Como que a gente faz? Da mesma maneira que a gente está introduzindo aqui somente na alcinha de trás, a gente vai continuar fazendo, ó. Acho que tá dando para perceber aqui. Coloca a agulha, traz uma laçada. No próximo ponto, coloca a agulha, traz a outra laçada. No próximo ponto, coloca a agulha e traz a outra laçada. Ficamos com 4 laçadas na agulha. A gente laça o fio que vem do novelo e tira de uma única vez. A gente tá com um ponto só no lugar de 3. Essa é a nossa diminuição. Daqui até o final, a gente vai fazer mais 16 pontos baixos e os 2 baixíssimos no final para prender na alça da bolsa, como a gente já vinha fazendo antes. Então, você segue aí, que eu também vou seguir aqui. Ó, já finalizei o outro lado, fiz os 16 pontos baixos, já fiz os 2 baixíssimos aqui, e agora eu vou prender aqui atrás. Então, ó, a gente tem que observar que a gente já trabalhou esse ponto, então, ó, as costas desse aqui tá livre ainda, então a gente vai nele, de trás pra frente, nessa, né, que é a bola da vez, como a gente diz, que uma hora a gente vai pelo avesso, outra hora pelo direito, né? Da mesma maneira, baixíssimo, e depois uma correntinha. Eu vou virar o meu trabalho agora, porque a peça tá grande, para eu não bater aqui na câmera para vocês, e volto pra gente continuar fazendo aqui. Já virei o meu trabalho, levo a minha linha lá para trás, e vou fazer como a gente fez no começo. Primeira, segunda, terceira correntinha, um ponto baixíssimo, próxima correntinha, outro ponto baixíssimo. Se a gente fez 16 pontos e uma diminuição na carreira anterior, agora a gente vai fazer 15 pontos e uma diminuição. Então, 15 pontos baixos e uma diminuição. Eu encontro vocês na diminuição. Façam os 15 pontos baixos aí. Já fiz os meus 15 pontos baixos e agora eu vou fazer a diminuição. Percebam que meu ponto de diminuição, ele está aqui, ó, de diminuição tripla. O que que a gente vai fazer, ó? Um antes, o ponto da diminuição anterior e o próximo. São eles 3 que a gente vai diminuir. Então, vamos lá. Da mesma maneira, pega uma perninha do primeiro ponto, segura aqui. Vai lá no segundo, outra laçada. E no próximo, outra laçada. Igualzinho a gente fez no primeiro diminuição. Fico com 4 laçadas na agulha, laço e tiro todos de uma vez. Mais uma diminuição. E agora, pronto, já virei meu trabalho aqui. Agora, a gente segue e faz o outro lado do mesmo jeito. Os 15 pontos baixos, os 2 pontos baixíssimos e prende aqui na nossa peça. Então, vamos lá. Faz aí que eu vou fazer aqui, ó. A conta tem que bater certinho.
Se não bater, é porque você fez alguma coisa errada, então volta, conta os pontos, vê se você não pulou nenhum, tá bom? Porque a conta bate certinho. Por isso que eu gosto de ir contando, porque às vezes a gente não vai contando e a gente acaba pulando, pode acontecer da gente pular, e aí o que que acontece? A bolsa fica torta, gente, depois na finalização, tá? Então é bom ir contando. Façam lá. Olha, eu já fui até o final, eu já fiz os meus baixíssimos, prendi na peça, já virei a minha peça e agora a gente segue aquela sequência. Se eu fiz 15 na carreira de baixo, faço 14 pontos baixos aqui. Então, vejam, já fiz os meus 2 pontos baixíssimos, 14 pontos baixos até aqui e agora chegamos mais uma vez aqui na diminuição. De novo, percebam que a diminuição está aqui, eu vou sempre trabalhar um ponto antes, o ponto da diminuição e o próximo, pegando aqui, ó, por dentro só a alcinha de trás. Então, eu vou laçar lá, trago uma laçada, fico com 2 na agulha, vou no próximo, laço e trago, fico com 3 na agulha, e no próximo, laço e trago, fico com 4 laçadas na agulha. Laço de uma vez, tiro tudo, ó. Lembrando que a gente tá inclinando a bolsa, então vamos acompanhar a inclinação, tá? Ó, e fiz uma diminuição aqui. Agora, o outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, são 14 pontos, 2 pontos baixíssimos, vamos prender na bolsa e virar. Eu vou encontrar vocês mais uma vez aqui nessa diminuição, tá? Que vai ser a mesma coisa. Se agora eu vou fazer 14, eu vou fazer 14, 2 baixíssimos, prendo na bolsa e volto com 2 baixíssimos, 13 pontos baixos e a gente se encontra aqui na diminuição de novo. Então, faz aí que eu faço aqui, que agora não tem segredo. É fazer a volta assim como a gente fez a ida, tá? Então, corre aí que eu corro aqui. Então, já finalizei a outra carreira, prendi, voltei, 2 baixíssimos e 13 pontos baixos. E novamente chegamos aqui na diminuição, tá? É a última que eu vou fazer com vocês, porque não tem segredo mais, a gente vai diminuindo a cada carreira. Então, vamos lá, ó. Fiz meus 13 pontos, para certificar que eu tô no lugar certo, eu localizo onde tá a diminuição, e eu vou ter que trabalhar um ponto antes e um ponto depois também. Então, ó, os pontos estão livres, tá certinho? Então, vamos lá. Por dentro do ponto, uma laçada, segura, de novo no próximo, uma laçada, segura, e no próximo, uma laçada e segura. Fiquei com 4 na agulha, laço e tiro todos juntos, tá? Agora, do outro lado, eu vou fazer os mesmos 13 pontos, 2 baixíssimos, emendar lá. Então, agora, gente, é assim, ó. A gente vai seguir, como eu mostrei pra vocês na tabela, a gente vai seguir fazendo essa diminuição até que a gente chegue, a gente vai chegar aqui no final, né, perto aqui do final, a gente vai chegar com 7 pontos baixos e uma diminuição, e 7 do outro lado, tá? Então, 2 baixíssimos, 7 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos e 2 baixíssimos e prende na bolsa. A gente vai estar aqui, ó, perto do fim e é aqui que a gente vai se encontrar, tá bom? Então, vocês vão diminuindo aí, do jeito que eu mostrei na tabelinha, carreira a carreira, a gente diminui um aqui, né? Na verdade, 2 pontos, porque a gente diminui um de cada lado. Se aqui a gente tá com 13, vai passar a ter 12 aqui, então a gente vai fazer, né, a diminuição aqui, tá? Vocês vão fazendo isso aí, eu vou fazendo aqui, a gente se encontra aqui no final pra mostrar como é que a gente vai acabar. Olha só, pessoal, fiz aqui a minha última carreira de diminuições, né, que foram os 2 baixíssimos, 7 pontos baixos, uma diminuição tripla, 7 pontos baixos e os 2 baixíssimos aqui, né? Lembra daquela tabelinha que eu mostrei pra vocês? Então, a próxima carreira que a gente vai voltar pra lá é uma carreira sem diminuições. É uma carreira que a gente vai fazer os 2 baixíssimos, 15 pontos baixos direto, 2 baixíssimos e fecha lá na alça. Reparem que aqui, ó, eu vou fazer o meu fechamento, neste ponto, vai sobrar um ponto aqui. Do outro lado, eu tenho apenas um ponto para fechar, que é o último ponto, que eu vou fechar nessa ida agora que eu vou fazer sem aumentos. Então, por que acontece isso? Só para vocês entenderem. Porque a gente, quando começou a peça, a gente iniciou com uma carreira de correntinha, né? Vocês se lembram? Uma carreira de correntinha que prendeu aqui. Então, ele corresponde à carreira de correntinha, que a gente não vai fazer baixíssimo nada para não deixar a peça diferente. Então, o que a gente vai fazer para não ficar sobrando esse ponto aqui, ó? Eu vou prender normalmente, como a gente fez até aqui. Ó, prende com baixíssimo. Só que aquela correntinha que a gente dava aqui, a gente não vai dar agora. A gente vai fazer, ó,
um baixíssimo dentro deste último ponto, ó. E ele vai funcionar como se fosse a nossa correntinha. Então, ó, virando aqui o trabalho, vou jogar a minha linha pra lá, como eu tenho feito em todos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, que a peça tá grande. Ó. 1, 2, 3, porque aquele último ponto funcionou como a minha correntinha. Então, fiz aqui, ó, os 2 baixíssimos. Agora, eu vou fazer os 15 pontos baixos diretos, sem fazer diminuição nenhuma aqui. 2 baixíssimos aqui, pra fechar aqui. Eu encontro vocês aqui nesse final. Façam aí. Ó, prontinho, cheguei aqui no final e só me resta um ponto para eu fazer esse fechamento. Eu vou fazer esse fechamento com baixíssimo. E eu vou dar uma correntinha, porque a gente vai fazer o acabamento para poder cortar esse fio, tá? Então, agora, ó, deixa eu afastar vocês um pouquinho aqui. Ó, agora eu vou cortar o meu fio e eu vou fazer esse acabamento, tá vendo? Eu tenho partes de acabamento para fazer aqui dentro, ó, tá? Eu vou fazer todos esses acabamentos da minha peça, vou fazer esse acabamento que eu simplesmente vou cortar esse fio e vou passando por dentro da bolsa, né? Na verdade, eu faço os acabamentos sempre pro lado de dentro da bolsa. Se você tem dúvida qual é o lado, olha sempre na alça. O lado de fora da peça, ó, fica com essas alcinhas na alça. E o lado de dentro não, ó. Ele fica todo fechadinho, tá, ó? Deixa eu mostrar a alça como que ela fica. Fica bonita de todo jeito, né, ó. Mas, só pra vocês saberem o lado de dentro e o lado de fora, tá? É uma coisa que eu gosto de mostrar. Por que que a gente não fez o baixíssimo? Olha como que terminou a carreira, como começou e como terminou, ó. Ó, da mesma maneira. Se a gente tivesse feito baixíssimo, teria dado diferença. Então, por isso que eu não quis fazer o baixíssimo, tá? Eu vou fazer os meus acabamentos aqui, eu vou tirar os marcadores, eu vou colocar a minha etiqueta e eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou a peça pronta, tá bom? Gente, terminei aqui a minha peça. Confesso que eu fiquei apaixonada por ela. Eu escolhi a cor dourada pra combinar. Então, eu coloquei a minha etiqueta no tom dourado. Eu coloquei aqui também uma alça para dar um charme, uma alça de apoio, digamos assim, uma alça resinada que eu fiz aqui. E aí, eu deixei como opção, né, para remover com a argola articulada. Então, eu deixei aqui também na cor dourada, tá? Porque eu escolhi o dourado para trabalhar. Uma coisa que eu não coloquei na lista de materiais, mas eu quero comentar com vocês, é o botão imantado. Eu coloquei um botão imantado aqui na minha peça, ó, tá? Como vocês podem ver aqui, coloquei na cor dourada também. Eu não coloquei na lista de materiais, porque essa é uma bolsa de conceito aberto, tá? Mais estilo sacola, então eu não coloquei. Mas na minha peça aqui, eu quis colocar um botão imantado. Então, fica a dica aí pra você, se você também quiser a bolsa mais fechadinha, colocar um botãozinho imantado. E eu fiquei verdadeiramente encantada por essa peça. Eu vou deixar aí um videozinho pra vocês e mais fotinhos dela, mas eu tô encantada. Faz a sua, me mostra, e se você tá aqui ainda, é porque você gostou dessa peça, então não esquece de voltar lá, curte, comenta, que eu vou adorar saber se você conseguiu fazer a peça, o que que você achou dessa peça, me conta, me marca, eu vou ficar muito feliz em ter você, tá bom?